Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. A minha convidada de hoje é uma referência do humor no Brasil. Ela é dos principais nomes, criou uma coisa que todo mundo conhece e que faz e fez muito sucesso sempre, o Terça Insana. Eu tô aqui com a Grace Janocas. Tudo bom, Grace? Tudo bem, querida. Tudo bom, prazer estar aqui. Demorou pra ela vir, viu, gente? Ela precisou dar uma pausa aí pra poder arranjar um espaço pra chegar aqui no Sala da Net, não é? É porque eu sou muito envolvida com muitas coisas. Além de ser atriz, eu escrevo, eu dirijo. E nós temos também a produtora, que também ainda faço coisas fora. Então, mas a vida tá boa, não posso reclamar. E você nasceu humorista? Não, na verdade, eu nasci humana, eu acho. Antes de qualquer coisa de trabalhar com humor, eu sou uma atriz, eu trabalho várias linguagens, né? A coisa da comédia acabou se fortalecendo na minha vida, porque eu também escrevo, e as coisas que eu escrevo também tem esse traje de comédia. Vou te falar, minha família é uma família de pessoas muito bem-humoradas, são sempre as gargalhadas. Você é a mais engraçada deles? Não. Não? Não, cada um tem seu estilo. Sabe aquelas pessoas que têm aquela verve para contar histórias? Genético, né? Eu acho. É um ambiente onde a gente vive, eu acho que isso vem muito, né? Isso ajuda muito a formar o nosso caráter, o nosso jeito e tal. Mas eu queria ser, na verdade, eu queria ser antropóloga. Eu queria trabalhar com comunidades indígenas, quilombolas e tal, porque eu tenho o maior respeito por essas comunidades, mas eu acho que a gente tem muito que aprender com as comunidades indígenas, muito. Tua natureza, como é que ela chegou Então, no que é teu? Na escola eu já fazia coisas. Assim, Tinha liderava, festinhas. porque você já era líder? Isso sempre teve uma coisa assim, eu sempre gostei de ter ideias. Eu vi um problema, aquilo começava a me incomodar. Tem que pensar uma solução. O que eu faria diferente? E foram dessas posições de reflexões sobre coisas que acabaram vindo dos meus empreendimentos. Então o que te incomoda é o que te faz bem, né? É o que me incomoda, é o que me leva pra frente. Então tem vários textos, por exemplo, que eu fiz na Terça Insana, que vêm da minha incomodação. Mas voltando. Então aí eu acabei indo fazer vestibular para sociologia e acabei botando segunda opção teatro. E acabei passando para a Escola de Arte Dramática em Porto Alegre e me descobri, e foi uma coisa incrível. Em 6 meses eu já estavam me chamando para fazer coisas fora. Foi uma coisa que você nem tinha ideia que você poderia ser de me muito bom. Não, profissional, eu não imaginava isso. E aí, assim, em 1984, eu conheci o Caio Fernando Abreu, que é um escritor gaúcho. E o Caio falou: tô voltando para São Paulo. Ele falou: tem um lugar para ti, vamos. E acabei vindo. Ele te trouxe de cara, assim, me apaixonou. trouxe. O Caio tinha essa característica de estender a mão para as pessoas que ele acreditava talentosas. E eu recebi essa mão estendida de muitas pessoas aqui em São Paulo. Mas essa é uma coisa comum, né? Porque você daí, você recebeu isso e acabou puxando a mão de muita gente. Eu acho que é uma corrente. Eu acredito que o que a gente recebe, a gente tem que passar adiante. O sentimento artístico, a criação, é uma corrente que atravessa os séculos de pessoas que são meio esquisitinhas, mas que encontram na arte uma maneira de se expressar, de se colocar socialmente. E isso é fundamental que exista, porque depois de mim virão outros. Eu vivo procurando coisas que me arrebatem, que me façam uau, que me façam saber o que eu não sei, que me emocionem. Então acho que a gente tem que se dar a mão, somos uma corrente. Se pararmos de existir, para onde vão correr os estranhinhos? E como é esse estranhinho inadequado? O que você sente para se qualificar como inadequado, por exemplo? Não, eu acho que todo criador, todo artista é uma pessoa meio inadequada. Ele não se encaixa muito bem aqui, ele não se encaixa muito bem ali. Vão lá, convivem um pouco, o que podem, e voltam. E eles têm um lugarzinho, que é um esconderijo, onde eles se sentem protegidos. E desse esconderijozinho, eles veem o mundo de uma janelinha. E é esse ponto de vista, que é só do artista, que quando ele vai traduzir esse mundo, ele traduz por esse ponto de vista. É aí que nasce o estilo, a originalidade. Ninguém tem um ponto de vista, mas quando você transmite, as pessoas têm a oportunidade de assistir, elas se encantam. Porque elas se enxergam ali. Se enxerga, mas talvez ninguém tivesse falado daquela maneira, ela se identifica, porque hoje é um acúmulo de vivências, pouca maturidade. Às vezes, quando alguém reflete e coloca, sabe, as pessoas se identificam, porque sentem aquilo, mas não tiveram tempo de elaborar. De pensar, né? Por que eu não pensei isso? Nossa, mas ela traduziu o que eu tô sentindo. Né? Mas enfim, aí eu vim para São Paulo, comecei a
a fazer alguns cursos aqui. Aí eu também comecei a trabalhar de garçonete em alguns bares aqui dos Jardins e tal. Então era muito bacana. E aí eu comecei a fazer umas performances nesse bar. E aí as pessoas começaram a adorar. Isso era em 1984, não tinha festas de Halloween como tem hoje. E aí eles fizeram uma festa de Halloween e eu fui trabalhar de morta. O teu serviço foi um pouco lento, porque eu atendi as pessoas assim, um pouco lento. Mas aí foi muito legal. Aí dali comecei a largar a bandeja e fazia uma ceninha e voltava a trabalhar. E aquilo foi ficando incrível. Nossa, incrível mesmo, né? Outros donos de bar começaram a me assistir e me convidaram para fazer coisas lá. Eu comecei a criar muitas cenas, eu fazia sozinha. Aí eu chamei a Angela Deep, a Giovanna Gold, nós tínhamos um trio que chamava As Arpias. O roteiro era teu? Das três, todo mundo. Tá. Eu acho muito legal o trabalho de grupo, foi incrível, muito legal naquela época. E eu fiz muito teatro também, mais tradicional. Fiz minisséries e tal, dirigida pela Vancini. Muitas coisas aconteceram. Eu tô com 32 anos de carreira. Fiz a Escolinha do Professor Raimundo, criei um espetáculo que era uma primeira comédia que falava sobre dependência química. Ficou 5 anos em cartaz e as escolas traziam seus alunos, porque as questões de droga sempre estão presentes na escola. Até o diretor do Lenar que indicou meu espetáculo. Mas quando você fez, você queria passar uma mensagem, você pensou nisso ou isso aconteceu? Não, quando eu criei esse espetáculo, porque, claro, como toda a minha geração, acho que eu usei droga, a gente passa por essas experiências. E eu gostaria muito de discutir isso, porque eu achava que a droga ainda era uma questão muito tabu. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais esclarecido a gente tá. Anos depois, acho que uns 6 anos depois, teve uma novela da Glória Pérez, que tinha uma personagem que abordava a questão da dependência química. Sim. Mas assim, acho que foram anos depois. Foi também uma polêmica, quando eu lancei uma comédia sobre droga. Mas droga é um horror. E nada como a linguagem da comédia lidar com assuntos que são assuntos delicados e que as pessoas às vezes podem ficar assim, e fazer disso uma coisa mais suave, né? Pra gente poder discutir. Não que tu não diga verdades, que tu não traga conhecimento. Eu acho que a comédia é uma grande linguagem para tu levantar a reflexão. Então, mas assim, nas tuas criações sempre existe mensagem, né? Nunca vou fazer rir por rir. Não. Assim, é visível que você sempre tem como principal ponto a mensagem que vai passar, né? As minhas personagens acabam sendo criadas para dar voz a alguma coisa que eu pensei, alguma coisa que eu vi, alguma coisa que me incomodou, alguma coisa que eu gostaria de discutir, alguma coisa que eu gostaria de levantar. Por exemplo, a Aline Dorel, que é aquela que toma Lexotan e fala uou, ela discute a questão dos altos e baixos das carreiras dos artistas. Então, essa é uma personagem muito legal e que pode trazer também todo um conhecimento que a gente vai adquirindo, né, durante o tempo. Outra personagem, eu acho que também é uma personagem... Antes da gente passar para a próxima, vamos dar uma olhadinha nela? Vamos. Sabem que eu tenho há muitos anos uma relação muito ciclotímica, cheia de altos e baixos com o Lex Sotan. Bem, eu e Lex vamos, voltamos, passamos períodos maravilhosos, depois a coisa começa a degringolar, aí nos vemos, não resistimos, voltamos. Nos primeiros tempos tudo maravilhoso, aí dá merda de novo, tudo e tal. Meus amigos detestam o Lex. Eles querem me separar dele de qualquer jeito. They like to make me go to rehab. And I said, no. Essa personagem, ela foi criada antes do Terça Insana e depois ela ficou mais famosa. Isso. É isso? No Terça Insana? Ela ficou mais popular. Porque a Aline Dorel foi criada a partir dos altos e baixos que os artistas têm. A gente está empregado, às vezes está desempregado. Então ela toma remédio justamente para... Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. E ela viaja, ela acha que está em lugares do mundo, ela acha que ela está na crucificação, as coisas mais absurdas. É uma personagem surrealista. Mas, assim, é uma personagem que eu gosto muito e que surgiu nos anos 80, misturando um monte de gente. Então, isso que eu ia te falar. Não tem gente, amigos teus, pessoas do teu convívio, que falam, peraí, você não tá me usando. Não. Não tem isso? Não, eu aviso quando eu vou usar. Mas a Aline, por exemplo, a coisa do Lexotan, o Caio e o Fernando Abreu, de vez em quando, tomavam os Lexotan. Eu nem sabia que existia. Aí, eu tinha feito um comercial de TV, que tinha um menino maquiador, e ele falava, e tudo, e tal, aí nós estivemos lá, e tudo, e tal, e maquiava, eu adorei aquele negócio ali. E foi surgindo a Aline Dorel, que acabou misturando com todos esses acontecimentos
textos da época, o Lexotan, o menino que me maquiou, não sei o que, eu sei que foram surgindo esses textos. Uma outra personagem que eu gosto muito e que também vem da minha coisa, uma coisa que me incomoda, é a Santa Paciência. Você é paciente? Tem dias que eu sou mais paciente, tem dias que não. Mas assim, no Mas eu fui contexto geral. eu fui desenvolvendo minha paciência, até demais. Eu te digo, até demais. Como as pessoas que usam a minha marca, que são conhecidos, amigos, que eu não quero entrar numa coisa judicial, aí eu converso e tal. Eu acho que isso aí já tive paciência demais, sabe? Uma coisa é ser paciente, outra coisa é ser muito legal. Tudo é possível conversar e acordar, mas às vezes as pessoas estão de má fé, né? E eu acho que essa coisa de caráter, às vezes entender que uma pessoa é mau caráter pra mim é meio difícil. Né? Lidar com caráter. Agora, falando das personagens, como ela, que tem vários, tem 15, né? Você vai pegando daqui, pegando ali. Nossa, acaba... tem mais de 60 personagens. Não, então, mas uma só que pega várias pessoas que você conhece, você vai misturando. Então acaba que cada personagem é muito rico, né? Eu acho, cada personagem junta muitas experiências. A Santa Paciência, como eu estava te falando, que se vocês quiserem ver, eu acho que vamos você ver, tem. vamos ver, depois a gente comenta. Claro, inicialmente era só Deus. E Deus sempre foi genial. Muita ideia, muito pensamento. Claro, depois, com Freud, a psicanálise, se descobriu que ele era hiperativo, né? E Deus era sozinho no mundo, e todo pensador precisa de outro para debater, para trocar uma figurinha, e ele não tinha, pobrezinho, ele era sozinho, já pensou uma coisa triste? Então ele me criou e me deu o nome de Santa Paciência, porque para aguentar Deus falando um monte de coisa que a gente não tem que ir para entender, só com um saco desse tamanho. Essa personagem, ela surgiu de uma coisa que eu sempre achei um absurdo. Por exemplo, a religião, a fé, é uma coisa para te tornar melhor. E o que eu vejo, essa história toda das guerras religiosas e das brigas, e hoje nós estamos num fundamentalismo religioso no Brasil cada vez maior. Impressionante. É uma competição, né? Então, na verdade, isso foi uma coisa que sempre me incomodou demais. Então, a Santa Paciência, ela vem falar com o público sobre o que é de verdade a fé. Então ela vai falando da relação das pessoas com os santos. Por exemplo, que as pessoas pegam o Santo Antônio e jogam de cabeça para baixo, o infeliz está com aneurisma cerebral. Então, sabe essas barganhas e coisas desse tipo? Então ela discute a maneira como as pessoas barganham e negociam e chantageiam com a religião para se desculpar. E aí, quando eu coloco Deus criando o mundo, eu me inspirei numa coisa muito legal que aconteceu. Eu pousei para aquele pintor gaúcho, famosíssimo no mundo inteiro, o Iberê Camargo. Foi uma experiência incrível pousar para o Iberê, porque eu pousei para ele cerca de umas 11 horas. Nossa. Ver o Iberê criando, aquela imagem daquele artista criando de uma tela enorme, foi a minha inspiração para criar a imagem. Deus criando o mundo, então eu me inspirei no Iberê para contar isso, que ele criava e não gostava, e desmanchava e tal. E essa personagem que celebra a espiritualidade de todos e o respeito, ela incentiva o respeito à fé de cada um. Por isso que a Terça Insana sempre leva para o palco, sempre levou, e as coisas que eu levo para o palco como autora preservam as pessoas nas suas diferenças. E, pelo contrário, elas valorizam as diferenças. Por isso que é o total sucesso do jeito que é. Não, eu acho que diferença é a melhor coisa que a gente pode ter. Imagina se todo mundo fosse igual. Mas é por isso que a gente cresce, né? Porque Claro. a gente enxerga o outro. Não só enxerga, como a gente aprende com o diferente. Lógico. Então, dessa criação do Iberê, pelo que eu percebi de você, é que você viu nesse trabalho dele o teu trabalho de construção também. Que ele construiu lá o quadro, a arte dele. E é dessa forma que você, no dia a dia, constrói a tua, né? Eu acho que a gente tem que inventar. A gente tem que traduzir a nossa índole, traduzir a nossa alma. Isso que eu falei da Santa Paciência, que junta aquilo, ela aproveita para falar com muito respeito. De pra que brigar por religião, né? Enfim, várias personagens da Terça Insana são personagens que eu criei assim para falar alguma coisa que me incomoda no mundo. Agora, desses personagens todos criados, que tem várias influências, traz um pouco dessa pessoa, um pouco daquela. Qual deles tem mais de você? Que te traduz assim, que você tirou de dentro mesmo, dos teus incômodos. Eu vou te dizer, tem uma personagem que chama-se Mulher Moderna. Ela saiu de um espetáculo que eu criei depois que eu fui mãe. Falando da maternidade, dessa coisa do amor, do quanto a mulher se doa, sabe, da ilusão do afeto. E ela vai buscando o sentido da vida essa personagem. Porque todo mundo, por mais marxista, leninista, todo mundo, uma vez na vida, já sonhou com a pessoa ideal. Já sonhou. Tem que ter assim para satisfazer uma necessidade noturna urgente.
Nós mulheres sonhamos com um cara gentil, empreendedor, com bom senso, bem-humorado, que seja capaz de amparar, que goste de conversar. Conversar. Eu falo, ele escuta. Gosto também de passar uma boa roupa para ajudar no serviço, porque todo mundo trabalha. Ela foi escrita a partir de aprendizados, de coisas difíceis que me aconteceram e que acabaram. Eu acabei depois, sabe, depois do fato ocorrido, a gente tira sarro. Isso foi uma catástrofe para você? Criar uma personagem em cima dos seus Quando eu escrevi, sentimentos? sim, eu acho. Eu acho que eu traduzo muitas das minhas experiências, tanto que espetáculo novo que eu estou preparando, que depois a gente vai conversar, vem muito desse meu momento. Eu tô com 51 anos, né? Muitas coisas aconteceram, muitas experiências, assim. Eu tenho bastante coisa para falar. E é por isso, coisas novas para falar. Sim. E é por isso que, às vezes, por exemplo, no ano passado, a gente encerrou aquele formato que a Terça Insana vinha Então, vindo. o Terça Insana, para quem ainda não sabe, fez 13 anos, né, no ano passado. Ela em 2014. E ela, com esse movimento todo que ela tem, parou com o formato... Com aquele tipo de formato, onde a gente criava uma coisa nova toda semana, a cada mês. Aquelas 400 atores que passavam pelo nosso palco. Então, falando em números, 400 atores. Só que eu li os números de tudo que aconteceu nesses 13 anos, que eu gostaria que você reproduzisse alguma coisa aqui, que eu achei muito interessante. Tem os quilos de maquiagem que foram usados. Bem, nesses 13 anos de Terça Insana, nós consumimos mais ou menos 25.832 garrafinhas de água durante os espetáculos. Também consumimos 6.503 grampos de cabelo daquele temozão, 530 quilos de maquiagem. Dormimos também nessas turnês, nos hospedamos cerca de 300 hotéis, experimentamos camas de mais de 3.800 camas, de travesseiros nas mais diversas cidades, o que acarretou cerca de R$93.462 de investimento em acupuntura, massagem, psiquiatra e Lexotan. Bom, feito toda a contabilidade e resolvendo parar com aquele formato e iniciar muitos novos trabalhos, que agora a gente começa a contar aqui. Todo esse cálculo é importantíssimo. Eu acho que são dados fundamentais, inclusive para o futuro. Lógico. Quando forem buscar lá, estarão lá esses dados, que eu acho que são dados muito importantes para as novas gerações. E agora, começando o 2015, temos as coisas que estão acontecendo que a gente começa a enumerar agora e contabilizar, né? Porque daqui a pouco você já vai ter esses números próximos dos outros. Dos outros, exatamente. Então, eu abri um hospício, né? Quando eu montei a Terça Insana, eu abri um hospício, porque imagino que administrar as cabeças, os egos, as criatividades Mas de muita gente, 400 atores, cada um com as suas expectativas, cada um com os seus olhares. Muito rico, um trabalho muito rico, muito legal. Né? E eu fico muito feliz de poder ter lançado muita gente, colocado muita gente no mercado. Agora, o legal que conseguiu, depois de um tempo que vocês ficaram sem registrar isso, fizeram um DVD. Fizemos dois DVDs. Claro, temos tudo registrado em vídeo. Porque imagina, eu já nem lembro mais de tantas coisas que eu criei. Nós temos tudo, mas os DVDs são 2. Mas esse DVD acabou virando um cult. Isso foi lançado em 2004, em 2005 veio o YouTube para o Brasil. E aí os nossos fãs destravaram o DVD, botaram no YouTube mais público, então nós fomos campeões. Isso é muito legal, né? Isso é reconhecimento. Do público, porque ali não tinha ninguém na TV. E foram 13 anos. E eu acho que a minha missão nesse formato, nessa coisa, por todas essas pessoas, e pela comédia até no Brasil, tá legal. Agora, tem coisas minhas que eu quero fazer, tem projetos novos, tem coisas que eu quero dirigir. Agora, Terça Insana Produções, tem uma equipe enorme trabalhando com a gente, e nós estamos com vários espetáculos. Nesse primeiro semestre, nós fizemos coletâneas, então, as Mulheres Insanas, que a gente está em turnê por aí. Dei uma espiada na Mulher Limão. Vamos lá. Nós temos que aprender a dizer não. Se você quiser ter sucesso, se você quiser chegar lá, que eu não sei onde é, você tem que aprender a dizer não. Eu sei dizer não, porque eu sou a Mulher Limão. Azeda. Na verdade, a Terça Insana agora fez 13 anos, está se achando, tem aí um departamentinho de marketing, que é uma bosta. E eles fizeram um comparativo com a Pepsi Twist e acharam que a Terça Insana também estava precisando de um toque. De limão.
Então eu vi. E aí tem os Homens Insanos, que tá em cartaz agora, né? Se Tá todas as repetem os terças. atores? Algum ator que faz homem insano, faz mulher Não, insana? são dois elencos diferentes, porque enquanto um está em cartaz em São Paulo, os outros estão viajando em turnê pelo país. São várias produções. Então, nas Mulheres Insanas estamos eu, a Tatiana Tomé, interpretando os textos da Agnes Zuliani, o Darwin Demarque, fazendo duas personagens femininas muito engraçadas. Nos Homens Insanos estão o Roberto Camargo, o Arthur Cole, que também maravilhoso, e o Vande Doratiotto, que é músico, que era do Premier, que é um espetáculo que também tem música. O crime sozinho gera milhões e milhões de empregos. E a imprensa hoje em dia dá valor a todas as minorias, não é? Do velho, do aleijado, do preto, do índio, albino. Então, por que não valorizar o jovem criminoso? Acompanhe meu raciocínio. Pesquisas norte-americanas mostram que cada criminoso gera 6 empregos diretos, fora os indiretos. Estamos aí com Vila Cruzeiro mostrando isso. Para combater 450 vagabundos foram utilizados 2.500 policiais. Aí, dia 1º de agosto, estreia uma nova produção, direção minha, um texto do Antônio Costa Neto, um texto engraçadíssimo, maravilhoso, chama-se Horóscopo do Amor, com a Vivi Fernandes. Ela é bárbara, a história de uma mulher que tá vendo que tá chegando aos 40, ela quer ter um relacionamento, o sonho dela é ter um filho e tal, e ela também é atriz, mas ela não conseguiu ainda realizar a carreira, então ela faz muito teste, ela trabalha muito em feira, sabe? Na verdade, ela tá em desespero, né? Não, ela tá trabalhando no que for, faz feira, faz convenção, faz teste. O sonho dela são dois: conseguir se realizar profissionalmente e também encontrar um grande amor. E a astróloga dela resolve aconselhá-la a namorar todos os signos, porque algum vai combinar com ela. Então ela vai contando todas as histórias dos homens de cada signo. E é muito engraçado. O mulherio vem abaixo, os homens vêm abaixo. É engraçadíssimo. Dia 1º de agosto, no Teatro Augusta, sábados às 11h30 da noite. Um horário ótimo, porque a pessoa já vai lá, depois já sai pra balada. Ai, que delícia! E daí tem isso acontecendo agora, tem mais alguma coisa, não tem? Tem mais coisas. Em setembro, dia 1º de setembro, estreia no Teatro Folha, aqui em São Paulo, um novo projeto que chama-se Grace Janucas Recebe. Olha que legal! Um projeto novo, também terças-feiras às 9h. Então, na verdade, Terça Insana Produções está com várias produções na cidade. Sim. Vejam no nosso site que vocês vão achar. Tá, vamos passar o site? Vamos, www.tercainsana.com.br, sem cedilha. Tá, ali você vê toda a agenda, né? E tem também a Terca Insana Oficial no Facebook. É, muita coisa. E agora, você recebendo, como é que é a sua receptividade com as pessoas que você recebe? Então, eu vou ter vários convidados, mas eu também vou receber uma conta de luz, vamos discutir essa coisa da realidade, dos preços, vou receber umas coisas que vão me assustar, vou receber um espírito, vou receber de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar que uma pessoa pode receber, eu recebo um pacote estranho que eu não quero abrir, pode entrar. Tudo que uma pessoa pode receber vai estar nesse espetáculo. Gente, olha o que tem de coisa para você assistir das produções de Terça Insana, né? Exato. Muita coisa. E sei que tem mais coisa que vem aí. 2016. Já está no momento de captação? Como Estamos em processo de finalização de projeto, captação para 2 novos projetos. Um deles é o Estado de Grace, que é o meu solo, onde eu vou falar de várias coisas. Aí tem um outro espetáculo comemorativo também, dos meus 33 anos de carreira, que varia ano que vem. Foi uma coletânea de vários espetáculos solos que eu fiz nesses anos. Então, Acho que é legal saber da história mesmo. Claro. E também tem um novo texto, que eu não sei quando é que será, chama-se A Rocha, ou A Verdadeira História de Jocasta. Vem aí, calma. Opa! Não sei se eu vou ter pessoa física pra fazer tudo, sabe? Se eu pudesse me clonar, eu entraria em cartaz com todos, mas não posso. Então, uma coisinha de cada vez. Tá tudo em produção, tudo em captação. É bastante coisa, porque nesses anos todos que eu fiquei envolvida, porque a Terça Insana foi uma grande escola, com a ideia de fazer com que os atores se tornassem autores dos seus textos. Eu, então, ajudava a editar, Então, assim, estive muito envolvida. Eu adoro quando alguém traz uma ideia, às vezes tá meio obscura, e eu adoro iluminar as coisas legais que os artistas têm. E o que disso tudo já deu para perceber, né? A sua dedicação, o mais gratificante do mais gratificante. Primeiro, é poder ver aquela pessoa que de repente trabalhou a semana
inteira, numa coisa, sabe, que de repente teve uma vida triste ou uma vida dura, e de repente a filha vai, compra o ingresso, leva ela lá no terceiro e leva no meu espetáculo, ela tá rindo, tá se identificando, vem me abraçar. Outro dia eu estava em Nova Friburgo, uma senhora veio falar comigo e me disse: tu me tirou da cama. Eu tive depressão, eu tive um problema de saúde, eu queria morrer, e de repente alguém me deu o DVD, até foi tu que começou a me fazer levantar, eu vim aqui te dar um beijo. Então, assim, eu acho que o humor, eu acho que a comédia, eu acho que a arte, eu acho que isso é curativo, é rejuvenescedor. Eu acho que a coisa mais legal é eu ter oportunidade, é ter público que tem interesse em assistir o meu trabalho. Espalhar alegria é a coisa mais gratificante. Eita, que eu vou parafrasear Rita Lee. Enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Isso está visível em você, então, e desde o começo fiz questão de falar que você sempre tem uma mensagem para a graça que você faz e para a graça que você é, né? Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa muito, 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 muito grata. Muito grata ao meu público, muito grata aos meus colegas, muito grata a todas as pessoas que me deram a mão. Tá tudo certo. É só o resultado do seu trabalho. Mas mesmo nos momentos difíceis, eu acho que tá tudo certo. Bom, e agora, para finalizar, tem um presente da Copenhague aqui para você. Ai, muito obrigada. Copenhague.com.br, os melhores chocolates dos momentos felizes. Eu vou devorá-los com parcimônia. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Eu, viu, gente? Não dá para perder os espetáculos dela, né? Não, mais uma coisa que eu acho que eu tenho que falar aqui. Eu dou workshops pelo Brasil inteiro. Ah, que legal. Esse programa está sendo veiculado no Brasil todo. Então, tem os meus workshops. E tem uma coisa que também me pediram, eu acabei criando, eu faço palestras motivacionais. Ah, que legal. Contando a minha história, essa história de batalha, essa história de criação. Então, muitas empresas têm me chamado, eu tenho ido, tem sido muito legal. Eu acho que a gente pode ser criativo em qualquer lugar. É só a gente saber olhar para outros lugares, né, em qualquer lugar e em qualquer profissão. Eu posso deixar o telefone da Terça Insana? Lógico. Então, 11 3815 4005 ou Producal, produção, né, sem o cedilho, sem o tio, @tercainsana.com.br. E aqui fazemos de tudo, eventos para empresas, palestras motivacionais, espetáculos, turnês. Ah, dá para ir para o Brasil todo, né? Dá. Porque a gente está em mais de 30 TVs pelo Brasil. Sim. E eles vão querer ter você lá. Qualquer lugar do Brasil vocês vão. Vamos. Ó, legal, hein, gente? Dá para perder, não. Olha, com tudo isso que ela faz, ela veio aqui bater um papo com a gente. Eu tô super agradecida e super feliz, viu? Eu que te agradeço, tu é uma simpatia, muito obrigada. Muito sucesso cada vez mais pra obrigada. você. E eu, ai, meu Deus. Beijão. Beijão pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.